O Trump foi muito gentil no telefonema ao Lula. Disse que passou a gostar muito dele e o Lula disse também que já estava gostando do Trump. Só que o Trump cuidou de plantar uma bruta arapuca em cima do Lula, colocando o Marco Rubio, seu secretário de Estado, e homem considerado o carrasco de todas as esquerdas na América Latina, como principal negociador, e o Marco Rubio é justamente o autor de todas aquelas medidas contra o Brasil, desde o tarifaço até a proibição dos ministros do Supremo de visitarem os Estados Unidos. Felizmente que existe ali na Casa Branca um negociador paralelo, que é o Richard Granel, que inclusive já esteve no Brasil com o chanceler Mauro Vieira. O Granel é um homem que disputa poder com o Marco Rubio e tem grande influência pessoal junto ao Trump. O Globo publica hoje: republicano linha dura e crítico de Lula. Quem é Marco Rubio? Secretário escolhido por Trump para negociar com o Brasil. Aqui o jornal acrescenta, à frente da secretaria que trata das relações diplomáticas dos Estados Unidos com o mundo, Marco Rubio se notabilizou por seu perfil ideológico alinhado com a extrema-direita trumpista, apesar de já ter criticado Trump no passado. Filho de imigrantes cubanos que deixaram o país ainda antes da Revolução Cubana em 1956, o republicano adota uma retórica anti-imigração. Político desde os anos 2000, Rubio foi eleito deputado por 4 mandatos e senador por 3. Notabilizou-se como opositor ferrenho das políticas do governo democrata de Barack Obama e, em 2015, tentou disputar as prévias republicanas à presidência da República quando foi derrotado pelo Trump. Antes, o jornal ainda tinha lembrado que Marco Rubio é um dos pontos de interlocução direta do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vivem nos Estados Unidos e buscam fazer lobby a favor de sanções americanas contra o governo brasileiro e autoridades por uma suposta perseguição a Jair Bolsonaro. A versão oficial do governo brasileiro e também do governo de Washington, que a conversa pelo telefone entre o presidente Trump e o presidente Lula, ocorrido na manhã desta segunda-feira, foi amena e agradável. O Lula fez elogios ao presidente depois de receber deles iguais elogios e propôs oficialmente que Trump revogasse aquele tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras e medidas que atingiram os ministros do Supremo. Primeiro, com o visto, que caçaram mais da metade dos membros do Supremo Tribunal Federal por estarem comprometidos com a punição a Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão. Já a Folha de São Paulo, depois de dizer que bolsonaristas veem digital de rival de Rubio em aproximação de Trump e Lula, a Folha ela faz uma análise do papel do Richard Grenell, que desempenha funções especiais a pedido da Casa Branca. Quem é o Richard Grenell? Primeiro, ele é um diplomata altamente respeitado lá em Washington, já tendo sido, inclusive, embaixador do Trump no primeiro governo. Ele foi embaixador na Alemanha. Depois de ter deixado o cargo, e já na volta desse governo número 2 do Trump,
ele passou a ser uma espécie de enviado especial ou embaixador plenipotenciário. E ali também disputando espaços com Marco Rubio, porque dizem que o Richard Grenell seria o homem da preferência do Trump para ocupar a Secretaria de Estado. Mas como o Marco Rubio tem aquele poder, né, e aquele apoio dos deputados republicanos e tido como terrivelmente anticastristas, e que acompanha o senador e ex-deputado, que é o Marco Rubio, desde muito tempo, acabou se fortalecendo politicamente e impediu que a escolha caísse no Grenell. Mas mesmo assim, o Richard Grenell teve um grande sucesso na aproximação do Trump com o governo de Maduro na Venezuela. Ele era o homem que libertava os reféns norte-americanos presos pelo regime de Maduro. E acabou assegurando a presença da petroleira americana chamada Chevron, que atua lá na Venezuela há mais de 100 anos, e que o Marco Rubio, através de pressões, principalmente de sua base política em Miami, tinha suspendido definitivamente as licenças para que essa Chevron explorasse petróleo e vendesse petróleo da Venezuela nos Estados Unidos. A Chevron chegou a ser suspensa 2 ou 3 vezes, mas é tal o poder do Richard Grenell que acabou fazendo com que a Chevron continuasse ali nos Estados Unidos, apesar dos pesares. Tanto é que a Venezuela acaba de ter um grande tento neste mês passado com a sua produção petrolífera, que chegou a superar o 1 bilhão de barris dia, inclusive com mais de 100 mil barris da Chevron. Antes a Chevron produzia 400 mil barris, mas por causa dessas suspensões, a Chevron acabou diminuindo em muito a sua produção, mas tudo indica que vai retomar a antiga cota de 400 mil barris, o que significa também um grande aporte financeiro para o governo Maduro, porque está vendendo ali o petróleo legalmente para os Estados Unidos e pago também em dólar. É esse homem, o Richard Grenell, que vai contrabalançar a presença do Marco Rubio e poderá, significar alguma abertura em termos do governo Lula nas suas conversações para evitar ou pelo menos diminuir o tarifaço e as punições aos ministros do Supremo, entre outras medidas adotadas pelo governo Trump contra o Brasil. Aqui nesse material da Folha a gente tem o Richard Grenell, que está ao lado do Trump. A Folha lembra que Grenell tem sido, por exemplo, o principal ponto de contato do governo Trump com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o diplomata tem defendido uma acomodação da gestão americana tanto com Maduro quanto com Lula. Em setembro, durante participação na conferência conservadora do CEPAC, no Paraguai, ele disse ver possibilidade de uma negociação com o regime venezuelano que evite uma guerra. Finalmente, a Folha diz que, com forte influência junto ao presidente americano, Richard Grenell estaria fazendo um contraponto ao linha duro Marco Rubio.